opinião, congressos, se preocupar muito. Bastidores do Poder. Bom dia para você que está aqui na Band+. Está começando Bastidores do Poder. E neste domingo, obviamente, nós vamos falar sobre o meio ambiente. Temos COP27, presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no Egito, com discurso, falando e retomando esse protagonismo ambiental do Brasil. Vamos falar sobre desmatamento, poluição, clima, tudo isso num único programa. E quem vai fazer esse programa comigo é o meu colega Edmilson Siqueira. Bom dia. Bom dia, Rose. Bom dia aos telespectadores. Então, meio ambiente é o assunto da semana mesmo, né? E é preciso a gente abordar esse tema, sim. Bom, e nós convidamos o Márcio Ackerman, ele é diretor da Ackerman Consultoria, geógrafo, e ele atua há 35 anos no meio ambiente. E o Márcio é que está aí com a difícil missão de responder as nossas perguntas nesse domingo. Márcio, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Rose, bom dia, Di. Bom, Márcio... Bom dia a todos. Bom dia. Você está conseguindo nos ouvir bem? Estou. Tá, então tá bom. Bom, enfim, vamos começar com o discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na COP27, dizendo que o protagonismo do Brasil na área ambiental vai ser retomada, que ele vai priorizar a preservação da Amazônia. Como que você avaliou o discurso do presidente de uma forma não só do papel, porque falar é fácil, mas o que de fato o novo governo vai conseguir fazer e precisa fazer para que nós tenhamos de volta esse protagonismo? Bom, Rose, o Brasil é porque a biodiversidade é a maior do mundo. Então, nós somos protagonistas. Houve um período de hiato, mas somos. Eu vejo que a principal ação ela vai visar acordos multilaterais, como com o Congo e Indonésia, né? Que são os maiores detentores de florestas tropicais do mundo. Essas conversações já estão iniciadas. Qual é o objetivo? Que esses três países que detêm as maiores florestas tropicais do planeta que ditem como deve ser feito pagamento dos países ricos, emissores de carbono, para a preservação dessas florestas. Eu acho que esse é o ponto central, né? Isso pode chegar, inclusive, nas propriedades na agropecuária, sabe? Da região centro-paulista, enfim, do Brasil inteiro. Então, vejo de uma perspectiva muito positiva e acho que toda a sociedade precisa acompanhar e fortalecer esse processo, ele precisa acontecer. Agora, você acha que os países ricos, eles estão propensos a pagar para esses países que têm as maiores florestas para poder fazer com que o mundo tenha esse clima adequado, a questão da camada de ozônio? Porque o que a gente percebe é que você tem o debate, mas os países mais poluidores, eles não têm muitas vezes cumprido a missão que foi dada a eles, né? Você tem razão, Rose. Até o momento é muito discurso por parte tanto dos governos, apesar de até esse momento isso ser discurso, é sabido, a ciência sabe. Eu vou dar um exemplo para nós brasileiros, tá? Nesse século, ou seja, uma pessoa que vai estar com 80 anos no final desse século, o maior porto da América Latina ele pode não existir mais, está submerso. Isso é uma pesquisa que envolveu universidades do Brasil, as melhores universidades do Brasil, universidades da Inglaterra e universidades dos Estados Unidos, com ilhas, similar à ilha onde está assentado o maior porto da América Latina, em Santos, na ilha de São Vicente. Pode se tornar 40% do que se conhece. Toda aquela orla some nesse século.
Nova York, Manhattan, sobra o Central Park, porque ele fica numa área central, por isso o nome dele. Então, quer dizer, as previsões não são alarmistas de ecologistas, isso é estudo das melhores universidades do mundo. Então, a enchente que houve na Bélgica e na Alemanha alguns anos atrás, ela demonstra para o mundo ocidental, e acho que para o mundo todo, a emergência climática. O sistema de drenagem, como a engenharia, arquitetura, urbanismo, conhece a implantação da infraestrutura urbana, você fazer um projeto de drenagem numa cidade, não está superado. Nós já mudamos a composição química da atmosfera. A atmosfera já mudou e todo ser humano sente isso. Uma pessoa com mais de 25 anos de idade sente isso. Uma pessoa com mais de 50 anos de idade sente isso na rotina. Qualquer pessoa que está nos assistindo sente que houve alteração no clima na cidade onde mora. Então, assim, a gente pode alterar de verdade a geografia do planeta que a gente conhece, né? Isso não é mais o futuro, sabe, Rose? Eu demorei muito para... Olha, eu trabalho há 35 anos na área ambiental, demorei muito para considerar isso uma realidade da forma como eu estou expressando aqui agora. E até eu convencer-me, através da leitura, que nós conseguimos mudar a era geológica, nós tivemos um antropoceno, quer dizer, o ser humano teve a capacidade de alterar. Demorei muito tempo para levar isso a sério, porque a Terra já foi congelada, ela já descongelou, a história geológica da Terra, ela conta com esses ciclos. Não é verdade? No período Cretáceo, todos os seres foram extintos, ou a grande maioria deles, dinossauros, que são os mais ilustrativos. Márcio, uma dúvida aqui, por favor. O senhor disse que o Porto de Santos vai desaparecer, Nova York vai ser inundado em boa parte e tal. Isso são tragédias evitáveis ou o ser humano hoje, ou nós terráqueos, temos que nos adaptar, nos preparar para essas tragédias porque elas são inevitáveis, né? Ou ela pode ser mudada com o tempo, a gente pode fazer alguma coisa para mudar isso? Sensacional a pergunta, Siqueira. Estamos a tempo de mudar. Por isso que quando a Rose pergunta, mas os governos dos países ricos estão só no discurso. Eles estão, mas, por exemplo, a China é que mais investe em energia limpa. A Volkswagen está lançando Mercedes-Benz elétrica aqui no Brasil. E não é porque a Mercedes-Benz ou ela muda seu processo, a Volkswagen, ou eles vão ser como a máquina de escrever Olivetti, passado. Nós estamos vivendo esse momento. É exatamente isso, entende? Daqui 50 anos, o planeta vai estar diferente de uma forma ou de outra. Então, assim, qual é a melhor coisa para o ser humano? Se adaptar. E dentro da sua pergunta, Siqueira, qual é a melhor máquina, né? E o que fazer? Então, a primeira coisa a fazer, Siqueira, é plantar árvore em escala planetária, né? E aí o Brasil, atividade agrícola, o homem rural, pode se linkar ao futuro neste governo. Eu tenho essa expectativa. O tal do pagamento por serviço ambiental, ele se torna uma outra coisa, né? Que a madeira, a árvore, ela é carbono, né? Na composição química. Então, parar o desmatamento da Amazônia é a lição do Brasil. Parar a queimada na Amazônia. Então, são missões que esse governo tem que ser cobrado 24 horas por dia. Desmatamento zero na Amazônia e fiscalização intensa para a queimada, né? Agora, árvores, plantios de árvores. Pois não, Rose? Agora, Márcio, por exemplo, você está dizendo que tem algumas lições. Você falou do plantio de árvores, provavelmente também tem a questão da drenagem, de você não, a questão de urbanização das próprias cidades. Mas eu fico pensando, depois que o governo Bolsonaro permitiu, ou pelo menos relaxou nas fiscalizações, até que você consiga reconstruir essa máquina novamente de fiscalização,
fiscalização, negociar com os garimpeiros, porque hoje o garimpo está fortalecido lá no norte, né, do nosso país. O governo, ele vai ter condições de fato de conseguir retroceder nesse desmatamento? É uma pergunta. E a segunda pergunta é como conciliar a questão da preservação ambiental com o agronegócio? Em relação à fiscalização, é fácil. Eu fui da fiscalização do Estado... Márcio, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou pedir para você responder as minhas perguntas daqui a pouquinho, pode ser? Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com mais de Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Nós estamos de volta com o Bastidores do Poder e hoje nós estamos falando com o geógrafo e diretor da Ackermann Consultoria, o Márcio Ackermann. Márcio, no bloco anterior, eu perguntei para você se o novo governo, vai ter condições de restabelecer a fiscalização, que ficou meio frouxa no último governo, e depois eu faço outra pergunta. Responde essa primeiro. Fiscalização é fácil. Em um ano você restabelece toda a força e pode até aumentar a força que havia anteriormente. Fui 10 anos da fiscalização ambiental do Estado de São Paulo. Então falo com propriedades, pesquisando Vale do Ribeira, com Madeira, loteamento clandestino na Billings, enfim, a fiscalização você consegue corrigir. Vou dar um exemplo bem pragmático. Delegado Saraiva da Polícia Federal, da região da Amazônia, ele saiu do Rio de Janeiro como voluntário para trabalhar. Ficou 10 anos, ele foi substituído, tirado da Amazônia, porque ele abriu 3 inquéritos contra o ex-ministro de Meio Ambiente, Ricardo Salles, por contrabando de madeira e ajuda, na verdade, não o responsável direto, mas por cooperar, né? Processo de madeira, corte ilegal, evitar a ação da polícia, 3 inquéritos. Restabelece um delegado desse no cargo dele e você já faz uma estrutura existente. Fora que a Noruega e a Alemanha tinham suspenso recursos em euros para apoio na proteção da Amazônia, e esses fundos vão começar a aportar no Brasil a partir do ano que vem. Já está. Os 2 governos já se manifestaram, tanto a Alemanha quanto a Noruega. Bom, e a outra pergunta é se você avalia que é possível conciliar a preservação da mata com a existência do agronegócio, já que o Brasil ele é dependente do agronegócio e nosso mercado é importante, inclusive no exterior. A tua pergunta, o Brasil é um território gigante, né? Continente, nosso país, e a tua pergunta abrange uma porção do território muito grande. Eu vou dar um exemplo pequeno, só que é da região metropolitana de Campinas. Com números, alguns números. O município de Campinas tem uma área de proteção ambiental, uma APA, nos distritos de Souza, Joaquim Egídio. O diagnóstico dessa APA fala que tem 5 mil hectares de uma área de preservação permanente que não está com cobertura florestal. Uma conta rápida, Rose Siqueira, plantio desses 5 mil hectares de APP, só na APA de Campinas, é um investimento de 25 milhões. Custo, manutenção de 3 anos, mais 20 milhões. Estamos falando de 45 milhões de custos. E essa terra, esses 5 mil hectares florestado, durante 20 anos, pelo menos, eles vão estar fazendo absorção de carbono, em torno de 2 toneladas de carbono equivalente por hectare ano. Nós estamos falando de 200 mil toneladas de carbono equivalente, de carbono retido num plantio na APP da APA de Campinas. Os países desenvolvidos precisam pagar essa conta para o proprietário da terra também.
Tem um nome isso internacional, chama RED, Redução de Emissão de Carbono Equivalente. Isso está já... Você vê esse número que eu acabei de citar, ele não existia, 2 toneladas por hectare ano. É um dado retirado de pesquisa da Exalc, em Piracicaba. E esse exemplo é para mata nativa, tem para outra, tem inclusive para culturas agrícolas. Então, o processo de crescimento de uma árvore é a absorção de carbono. Então, a gente tem tanto como parar esse processo, porque a submersão de Santos, ou de Manhattan, ou de toda a cidade baixa de Salvador, Recife, enfim. Como se evita isso? O reflorestamento hoje é um caminho. As energias limpas, né? A economia de baixo carbono, são todos conceitos novos e diretamente com a agropecuária. Eu estou dando um exemplo de algo que não está no mercado do agronegócio. Essas informações existem, mas esse número e esse mercado não existe. Ele tem que ser criado agora, aproveitar esse momento, inclusive pós-COP27, chegar junto. O Márcio, né? Sindicatos, o setor, se mobilizar nesse sentido. Pois não. O Márcio, a Marina Silva, que está sendo apontada aí como provavelmente a ministra do Meio Ambiente, pode não ser ela também, mas ela vai ter papel importante nesse setor, ela disse numa entrevista que ela quer criar a autoridade ambiental no governo Lula, que seria uma autoridade nomeada pelo governo, mas independente do governo, como é independente o presidente do Banco Central, por exemplo, certo? Com mandatos, inclusive, díspares, né? Contrário, além do governo e tal, para não poder, e não pode ser mandado embora. Você acha que esse tipo de governo, esse tipo de gestão seria a solução? Uma autoridade ambiental independente para tomar as posições aí, ambientais no Brasil? Então, Siqueira, eu não vou usar o termo cargo no governo, porque eu não saberia te responder isso e eu vou abordar de uma outra forma que você me perguntou, se você me permite. A Marina Silva, ela é reconhecida internacionalmente. Então, ela é uma embaixadora. Como o Pelé foi um embaixador do futebol, e é ainda, mas já foi muito mais quando mais novo, a Marina Silva, ela tem uma penetração no mundo todo com a questão ambiental, que esse capital próprio da pessoa Marina Silva, acho que é um capital do Brasil, que a gente tem que trabalhar isso da melhor forma. Então, eu acho que ela, como essa atividade internacional, sabe, sendo uma interlocutora do nosso país com o mundo desenvolvido, por exemplo, as articulações de captação desses recursos e programas, é nesse sentido que eu vejo a importância. Acho isso mais importante do que ela ter um cargo de ministro. Por quê? Porque tem várias pessoas com gabarito, qualidade, experiência para ser ministro. Agora, a figura da Marina é ímpar. A história, não é isso? E o mundo sabe disso, entende? Não é uma coisa que nós estamos entre nós aqui, brasileiros sabemos disso. Não, o mundo sabe. Por isso, ela pode contribuir com essa capital pessoal que ela tem. Eu vejo essa função melhor do que o nome cargo, sabe? Agora, o Hamilton Mourão, ele foi colocado como responsável para poder estar trabalhando nos grupos, né, liderando os grupos de proteção à Amazônia. E eu me lembro, numa entrevista que ele deu, que não tinha dinheiro para poder proteger a Amazônia e que custava muito caro. Proteger o meio ambiente custa caro, Márcio? Então, Rose, eu dei um exemplo aqui da APA de Campinas, né? 5.000 hectares para você fazer o reflorestamento dessa área de preservação permanente. O que são essas áreas? São as cabeceiras da nascente, as margens de rio, né? O diagnóstico dessa APA, que fala de 5.000 hectares, são 45 milhões o plantio dessa área, de uma cidade. Então, exige investimento.
E esse governo, Mourão, eu acho que, sinceramente, a gente não merece nem entrar no mérito, porque em relação à questão ambiental, eles foram criminosos. Tanto foram criminosos, o ex-ministro do Meio Ambiente está respondendo 3 inquéritos na Polícia Federal da Amazônia. Eles permitiram garimpo na terra indígena. Então, a COP, a última COP era para ter sido no Brasil. O nosso presidente Bolsonaro não quis. Ele recusou recursos da Alemanha, a Noruega deixou de investir por conta da atitude do nosso governo. Então, nem merece a gente conversar, porque eles negam a ciência. Então, agora, o Brasil está muito fissurado em relação a isso. Eu não queria entrar nessa, alimentar esse ódio, a criação, tá. Bom, a questão dos indígenas também foi uma questão bem complicada no governo Bolsonaro. A criação de um Ministério dos Povos Originários, você acha necessário? Não sei te responder essa questão de ministérios, cargos. Não sei. O tema ele é importante. Se precisa de um ministério para isso ou não. Como você como ambientalista, então, mas como você como ambientalista, quando você olha para a questão da proteção das terras indígenas, como que você tem visto o papel do Estado na proteção desses povos? Ótimo. Então, Rose, eu acho que a primeira questão quando a gente fala de indígena é já ter ciência, né? Isso não é só do Brasil, isso já foi constatado nos países que contam com cobertura florestal e povos originários indígenas, né? O serviço mais importante que eles fazem é a preservação do território florestado deles. Então, eles têm essa atribuição importante já reconhecida pela ciência, né? Os indígenas, eles exercem essa função. Eu acho que a primeira coisa que precisa acontecer é eles receberem por isso, por esse serviço que eles fazem, e não considerar que garimpo ilegal, contaminação da água é um desenvolvimento. Não, isso é uma forma tacanha do século retrasado que o ser humano trabalhava, né? Então, nós temos que... De verdade, o futuro começou ontem. Então, se não tiver esse olhar, a humanidade não vai ter futuro. Tá, né? certo. É nesse sentido, sabe, que a gente tem que olhar. Os povos, os indígenas, eles têm essa importância, preservação das florestas. Tá certo. Não o Brasil. Márcio, eu quero agradecer a tua presença aqui no Bastidores do Poder. Muito obrigada pelas tuas contribuições e um bom domingo para você. Eu que agradeço, Rose, Siqueira, um abraço a todos os telespectadores da Band Mais. Tá certo. Bom, Edmilson, nós temos um minutinho aqui para terminar. Como que você viu a passagem do Lula pela COP27? Ele fez um discurso que todo mundo queria ouvir, né? Não há dúvida quanto a isso, falou. Agora a gente fica só nesse exíguo tempo que nós temos, assim, torcendo para que ele cumpra tudo aquilo que ele prometeu, que ele quer fazer, que ele disse lá nesse discurso. Foi aplaudido pelo mundo inteiro, por nós, por mim também, evidentemente, mas agora a gente espera o cumprimento. E o discurso dele, inclusive, foi bem reconhecido pela mídia internacional. Como eu disse para você no rádio, né, eu tenho a seguinte perspectiva de que não vai ser fácil para o Lula conseguir reunir e costurar tudo que aconteceu. Por exemplo, você tem a questão dos garimpeiros, você tem a questão dos índios, você tem uma fragilidade na fiscalização. Então, o próximo ministro do Meio Ambiente, ele vai ter muitos desafios para poder arrumar casa, e aí depois que ele conseguir arrumar casa é que ele vai começar, aí sim, cumprir as promessas que o Lula fez. Se conseguir, Edmilson, já reduzir o desmatamento, já é um grande passo. Já é um grande passo, né? Grande passo. É o que a gente espera que eles façam, no mínimo isso, né? Vamos ver. Promessas não faltam, vamos ver a ação agora.
Bom, e com isso nós terminamos aqui o Bastidores do Poder e eu dou tchauzinho para você, tchau para Edmilson, né? Até domingo que vem. Até o próximo domingo. Bom, gente, e domingo que vem nós estaremos juntos aqui e nós vamos falar sobre reforma tributária no próximo domingo. Beijo, tchau.